Fala pessoal, hoje iremos falar sobre Ragatanga. Rasgatoba. Não sei na Foiur de vocês, mas na minha só aparece essa tal de Ratanabada, uma cidade perdida nos fundos da Amazônia. E eu queria ver coisas diferentes, minha gente. Tá passando na Foiur de vocês também, porque na minha eu não aguento mais esse assunto. Falaremos sobre Ratanabá. Se você estava no planeta Terra nesses últimos dias, com certeza você ficou sabendo da cidade que os arqueólogos descobriram. A cidade se chama Ratanabá e ela foi descoberta no Amazonas. Até há pouco tempo as pessoas olhavam para o Amazonas como uma natureza intocada, até descobrirem o que seria o maior segredo da Amazônia. Isso está sendo chamado de mistério das três pirâmides, porque na Amazônia existem três pirâmides que aparentemente pareciam montanhas, cobertas por folhagem, por vegetação. Até descobrirem que não é bem assim e que existe uma civilização muito complexa vivendo por aqui. E apesar que essa notícia só explodiu para as pessoas agora, já estão sobrevoando esse local há muito tempo e encontraram até ruas, da mesma largura como se fossem as vias de hoje. Basicamente, embaixo de toda a vegetação que cresceu, essa cidade era assim. O que tem intrigado os arqueólogos, porque os indígenas, eles não constroem casas com tijolos, mas ocas. Como esses indígenas construíram pirâmides tão grandes? E como explicar as várias pirâmides pelo mundo, como a do Egito, por exemplo? Como fizeram o mesmo tipo de edifício sem ter tido contato uns com os outros? O mais bizarro é que todos os homens que tentaram cruzar essa linha para ir lá ver essa cidade estudar, somem. E aí que entra uma teoria, que antes do dilúvio, essas pirâmides foram construídas por Néfilins. E sim, os continentes eram todos ligados e depois se separaram com o dilúvio. Seria Ratanabá a cidade mais poderosa do mundo antes do dilúvio? Seria por isso que o mundo inteiro está de olho na Amazônia? O Enéas uma vez disse que o mundo estaria de olho no que está embaixo da Amazônia e não no que está em cima. Se liga nesse vídeo. Não na superfície, mas no subsolo, estão riquezas imensuráveis. O problema é que lá na floresta amazônica está o futuro do planeta. É de lá que sairá a cota energética que movimentará o mundo. Isso é que está escondido por trás da gritaria ecológica. Essa é a verdade cruel. A coisa é confusa. Nem os próprios indígenas têm coragem de visitar os lugares. Nem eles têm coragem de falar o que tem ali. Sabe quem também está muito interessado no presente momento na floresta amazônica? A Rússia. Ok, a coisa é confusa. Uma cidade perdida sempre foi tema de especulações. Mas vamos lá e ver se a gente consegue achar algum sentido nessa loucura toda. Você é louco, cachoeira? Encontraram uma cidade perdida no meio da Amazônia. E fala, cambada. Bom, não sei se vocês já ouviram falar da lenda bizarra de Ratanabá, uma suposta cidade localizada no meio da Amazônia e que, segundo a lenda, foi habitada por uma civilização muito mais avançada que a nossa, há milhões e milhões de anos atrás. Se eu fosse falar essa história pra vocês alguns dias atrás, certeza que vocês iam pensar que era só mito. É, galera, mas parece que não. Pois nessa semana, pesquisadores afirmam ter encontrado essa cidade. Segundo os pesquisadores, eles sobrevoaram uma área onde supostamente a cidade estava localizada. E após fazer o mapeamento, encontraram construções e até pirâmides cobertas pela mata fechada. Segundo eles, isso pode mudar tudo, até a forma de como vemos a origem do ser humano. E aí, o que vocês acham disso? Será que esse é o verdadeiro motivo de várias pessoas, políticos e bilionários como Elon Musk, ou o cara mais rico do mundo, estarem interessados em salvar a Amazônia? Comenta aí o que você acha disso e já me segue e curte para mais vídeos desse caso. A tal cidade perdida teria sido erguida por uma civilização que viveu entre 450 milhões de anos a 600 milhões de anos atrás. Isso seria incrível, pois estamos falando do final do Proterozoico ao Ordoviciano no Paleozoico. Ah, você não entendeu nada disso, né? Tá, tudo bem, sem problema. A gente pode tentar passar esse detalhe. Mas quem se interessar, tem muita coisa na internet, tem documentários, tem perfis que vocês podem seguir de pessoas que estão falando sobre isso. É só pesquisar. Eu tô sem tempo agora, mas assim que eu puder eu trago as referências e trago novas informações para vocês, beleza? Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer, espera aparecer.
na hora certa vai chegar essas informações. Ainda, segundo os divulgadores dessa civilização, as evidências deixadas podem ser observadas em imagens de satélite no norte do Mato Grosso, região amazônica, em área cuja geologia indica a presença de rochas sedimentares do Cretáceo, ou seja, de 66 a 145 milhões de anos. Portanto, mais jovem do que a própria civilização que teria deixado registro nessas rochas. Ó, toda vez que isso passa na minha folha, prende a minha atenção, porque eu me amarro nesses assuntos assim misteriosos. E geografia, e buraco negro, e buraco no chão, e pirâmide do nada. Ó, não sou ignorante ao ponto de só fazer piada sobre isso, porque eu acho que é uma coisa bem importante. E acho que isso não é desde agora, entendeu? Porra, tu acha que todo mundo tá de olho aqui porque o Elon Musk, aquele ganancioso, ambicioso, mexe com robô, tá vindo fazer o que aqui mexendo com planta? Vocês acham que ele tá a fim de ver mais jiboia? Como essa civilização conseguiu deixar registro em rochas que ainda nem existiam quando foi extinta? Que porra é essa, meu irmão? Sim, é um detalhe que esses pesquisadores nem fizeram questão de explicar. Afinal, é só um detalhe. É bem interessante. Eu tinha até que pesquisar mais antes de falar aqui no vídeo, porque eu pego pedacinho em pedacinho junto e já acho que é aquilo. Pelo que eu entendi, descobriram isso agora, né, mais ou menos, a localização. E tem coisas lá dentro, nessa mata aí, que são coisas antigas de pirâmide que conecta na outra, que tem no mundo todo, pirâmide, que é a primeira civilização dos Emilo. Ai, gente, não sei, tá vendo? Provavelmente, essa civilização se alimentava de trilobitas, bastante comuns no Cambriano, Siluriano e Devoniano. Micro-organismos marinhos filamentosos também deviam fazer parte do cardápio dos ratanabenses. Isso era o que tinha na época. Sim, claro. Braquiópodes, moluscos, protozoários, equinodermos, gastrópodes e outros artrópodes marinhos deviam também fazer parte de um farto banquete para essa civilização. Como a fonte de suprimento era exclusivamente marinha, devemos supor que essa grande metrópole ratanabina foi erguida à beira-mar e não no centro de um crato como localizado nos dias de hoje. Bom, outra coisa que os tais pesquisadores anunciam sobre a comunidade ratanabense é que foram construídos diversos túneis interligando outras localidades marcadas como construções de pirâmides. Coisas que vão ser reveladas agora, por exemplo, a cidade embaixo da Amazônia, que está para ser desmembrada agora, que vai ser uma pancada, uma paulada. Uma cidade embaixo da Amazônia? Existe uma cidade maior que São Paulo debaixo da Amazônia, tá? Dos Murius. Filho, chamada Ratanabá. No Devoniano, o supercontinente Pangeia ainda não havia se rompido para formar o Gondwana, e este se separar nas atuais placas continentais. Portanto, a existência desses túneis seria submetida às tensões que romperam esses continentes, ora destruindo esses túneis pelo rompimento na formação dos oceanos, ora esmagando-os na formação de cordilheiras. Claro, esse também é só um pequeno detalhe. Sobre essa polêmica da cidade de Ratanabá, na Amazônia. Eu não sou uma pessoa que é de teoria da conspiração, nada e tudo, não sou muito assim não. Mas sim, eu acredito em vida fora da Terra, eu acredito. E eu posso acreditar, eu tenho esse livre-arbítrio para poder acreditar. Para quem não sabe, Ratanabá é uma cidade aí que os pesquisadores, né, estão procurando evidências, que é uma cidade que está submersa debaixo da Amazônia e ela foi a primeira capital do mundo e tá aí, né? Os pesquisadores estão lá procurando ela. O porém é que é uma cidade muito rica. Se for realmente comprovado,
É uma cidade que tem muito ouro, muita pedra preciosa, e é aí que começa todo mundo se indagar, se questionar o porquê de tantas organizações internacionais querendo ficar de olho na nossa Amazônia, porque ela está aqui no Brasil. A imagem da localidade da suposta cidade perdida dos ratanabeiros é bastante conhecida geologicamente. Trata-se de localidade indígena Munduruku, dentro do Parque Estadual Sucunduri e com padrão de drenagem do tipo ortogonal. Nada de excepcional essa forma de drenagens para quem faz pesquisa geológica ou geomorfológica. São escondidas na terra, que tem até um sol. Gente, eu acreditei até a parte do sol, porque, porra, como que vai ter... É uma metáfora, não é? Porque como é que vai ter um sol debaixo da terra? Não sei, gente. Talvez para o leigo, esse padrão possa apenas dar inspiração para sua fantasia, viagens astrais, enfim. Mas isso também é só um detalhe. Ratanabá, cidade descoberta debaixo da Amazônia, arqueólogo diz que é maior que São Paulo e diz que será uma pancada no sistema mundial, e ele também diz que vai ser tenso. Agora você entende o porquê que a Amazônia querem internacionalizar a Amazônia? Comente nos comentários. Dr. Enéas Carneiro disse que temos que proteger a Amazônia. Né, se poderia estar vivo aí para falar com a gente e nós falar para você, pagar uma continência para você e falar, doutor, o senhor estava certo, e pedir perdão. Dizem esses especialistas que a tal cidade foi o centro da civilização do planeta. Bom, dizer algo sobre isso, até eu digo. Olá, pessoal. Hoje eu quero falar sobre esse assunto que vem sido muito comentado, né? Que é a cidade intraterrena que alguns nomearam de Ratanabá. Bom, primeiro que a gente precisa entender que centros intraterrenos não são apenas construções, tá bom? Eles são algo dos quais a mente humana que não chegou ao conhecimento necessário pelo crescimento interno e espiritual jamais poderá saber. Então, só de fazer essa introdução, você já percebe que não é um assunto tão superficial assim. Mas o mais importante é que nós devemos saber que esses centros intraterrenos são altamente sustentados, cuidados, preservados, amados por centros energéticos intraterrenos planetários e também por extraplanetários. Ou seja, não é uma cidadezinha que você vai lá, bagunça, sabe? Faz o que você quer e vai embora. Não é assim que acontece. Ainda mais este aqui no Brasil, que é de suma importância para aquilo que nós chamamos da nova era. Eu gostaria muito que esses países, essas pessoas poderosas que acham que só porque tem o poder podem explorar centros como esse, soubessem o quão mal faz para eles mesmos mexer com algo que eles não deveriam estar mexendo. Vou dar um exemplo aqui. Vocês assistiram Mulher Maravilha 2, que tinha um artefato que realizava todos os desejos, mas na mão da pessoa errada, que não estava conectada de forma missionária, com um propósito para aquele artefato, só fez mais confusão, só fez coisas ruins, inclusive para ele mesmo, né? Assistam esse filme, sensacional. Então, da mesma forma como Machu Picchu, como o Egito, como o México, né, as ilhas do México e tantos outros lugares que deveriam estar apenas recebendo as pessoas que têm como propósito e missão estar conectadas àquela energia, não. Então, fica aqui o meu despertar da sua consciência para que as coisas são muito maiores. Nós não somos tão importantes assim, sabe? Para que a gente se toque um pouquinho da nossa insignificância perto da grandeza desse universo e temos mais consciência. É isso. Um beijo. Posso dizer que Nostradamus
estudando a tábua de esmeralda de Hermes de Trismegisto, onde diz que o que está em cima é o mesmo que está embaixo, profetizou que o fim do mundo ocorrerá após um grande segredo de uma civilização muito antiga ser revelado. Nesse final do mundo, os Oranoslobi regozijarão por riagem, triunfantes sobre o que está em cima e embaixo. Nesse dia, conforme os registros axânticos, Riage provará que pode viver sem oxigênio e que floresta úmida não queima. Duvida? Irmãos, você sabia que Ratanabá foi a primeira civilização criada para o primeiro Adão? Ou seja, depois que o primeiro Adão foi expulso do paraíso ou do jardim do Éden, né? Então, se deu início à primeira civilização do mundo. Se deu no Brasil, e não na África ou na Ásia, conforme o espírito do diabo e de Satanás vem mentindo, né? Vem mentindo ou enganando a toda a população brasileira e mundial. Ratanabá é esta prova, evidência geográfica, territorial ou profética para comprovar e testificar, né, que a Amazônia, o paraíso de Deus, o jardim de Deus para Cristo, o primeiro e o segundo Adão em nossos dias, Ratanabá está aí para provar e testificar mediante o Espírito de Deus sobre mim, mediante a palavra e a lei de Deus, que diz não mentir ou não ensinar errado, né? Ratanabá foi a primeira civilização do mundo, e isso há 5.000 anos atrás, porque no 6º dia da criação do primeiro milênio, né, do primeiro milênio de Cristo, no 6º dia da criação do primeiro milênio de Cristo, o Criador, o Senhor criou, né, gerou do seu espírito o primeiro Adão. Porém, o primeiro Adão, ele caiu em transgressão à palavra do Senhor, outrora em seu interior. E o que ocorreu? Ocorreu que ele foi expulso do jardim, ele foi expulso do paraíso. Né? De certo que, se o rio Nilo, o rio Eufrates e o rio Tigre ainda existe do outro lado, do outro lado, no velho mundo ou velho continente, o rio Pison é o rio Amazonas, né? E a floresta amazônica, a floresta amazônida, ou ainda o paraíso, o jardim de Deus para Cristo, o primeiro e o último Adão, só pode ser esse vasto território, né, do paraíso, do Amazonas, dentro do Brasil. E por quê? Porque o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, esse meio da terra, bíblico, porém geográfico territorial, está dentro do estado de Roraima, Brasil, eterno, espiritual, profético. É só consultar a tábua de esmeralda e as profecias de Nostradamus, aí disponível aí na internet, é fácil de se consultar. Há muito mais certeza nesses escritos do que em meia palavra dos progenitores do ET Bilu. Olá pessoal, como vão? Espero que todos bem. Bom, tô falando baixinho porque é madrugada, esse horário é 4 horas da manhã. Não consegui dormir ainda, né? É o assunto aí do momento, que não é tão recente assim, mas explodiu nos últimos dias sobre Ratanabá, né, que é a cidade, a civilização perdida na Amazônia. E fui pesquisar também, né, realmente não consegui dormir, fazendo algumas pesquisas e tal, preciso me aprofundar, mas fui chegando em vários pontos. Assim, para os defensores do livre-arbítrio,
onde a impureza do caráter traduz-se na preguiça do raciocínio e, portanto, podem transmitir desavergonhadamente sua pobreza intelectual. Olha só, olha lá, olha o ponto C, olha só, olha aí, olha lá. Bom dia, meu povo. Então quer dizer que na Amazônia foi descoberta uma cidade subterrânea há muito tempo perdida chamada Ratanabá. Uma cidade do tamanho de maior do que São Paulo. Aí vocês imaginam o tamanho dessa abençoada dessa cidade. Detalhe, desta cidade tem caminhos para o mundo todo, subterrâneos. Eu nunca entendi o interesse dos Estados Unidos pela nossa fauna e pela nossa flora. Eles têm pontos de pesquisa dentro da Amazônia, claro, em concordata com o Brasil. Mas eu imaginei o que eles pesquisam, remédios, o que é. Tá explicado. Todo mundo estava procurando a Ratanabá, a cidade perdida. Aí vocês imaginam o conhecimento que tem nessa cidade, a riqueza, a tecnologia e o conhecimento. Quem é que não quer? E quem tiver isso em posses vai dominar o mundo. E a pergunta é a seguinte, isso vai ficar no Brasil? Tem que ver isso aí, ó. Vamos pesquisar, vamos ver. Sem dúvidas que vários países extraterrestres, intraterrestres, estão de olho na Amazônia. Pode ser que queiram entender qual o entorpecente... Pô, gente, mas eu acho muito massa, hein? Não sei se é bom eles mexer, se é bom eles não mexer, entendeu? Porque tem a parte boa e também pode ter a parte ruim, né? Se tiver alguém realmente vivo lá embaixo. Mas pensa comigo, é muita genialidade, né? Antes o mundo todo era tudo grudado, né? Antes de dividir, teve toda aquela coisa lá da Era do Gelo. E, gente, o povo se conectava de um jeito, sabe? É muito mistério no mundo. É muito mistério. E a gente vai morrer sem saber da metade. Enfim. Qual o entorpecente dessa extensa flora? Partiu Ratanabá, com certeza, ela é melhor que todo o resto do Brasil. Porra! Que porra é essa, meu irmão? Qual o entorpecente dessa extensa flora? Voltando aos Muril, eles estiveram por aqui por 150 milhões de anos e quando terminaram de mapear e demarcar tudo por aqui, eles voltaram pra terra deles, sei lá que terra é essa. E alguns quiseram ficar por aqui, sei lá, porque tinham gostado. E diz que ainda se encontra descendentes dos Muril, tipo o tribo morcego. Tem gente, inclusive, que diz que tu consegue encontrar histórias sobre os Muril, aquelas tábuas sumérias, sabe? Que conta dos Anunnaki, esses trecos. Em alguns pergaminhos do Mar Morto e no livro de Enoque, cara. Inclusive tem gente que fala que na Bíblia fala de Ratanabá. Só não fala com o nome Ratanabá. Mas que seria um reino que tem muito ouro. Aí meio que fala da localização, que é perto de um rio sei lá o quê. E aí agora você vai me perguntar, mas onde caralhos fica Ratanabá? Qual é que é a localização? E tem um instituto de pesquisa que diz que encontrou Ratanabá, mas que não divulga a localização, porque tem um monte de organismo internacional querendo tomar conta da Amazônia, e eles, obviamente, não querem falar, porque, poxa, é história daqui, é segredo daqui, sabe? E esse instituto de pesquisa tem feito direto expedição lá por onde eles dizem que fica Ratanabá. Eles dizem que eles encontraram diversos artefatos em galerias subterrâneas. E aí é o único ponto de referência que eles dão, que dizem que fica no Real Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, no município de Costa Marques. Aí se tiver alguém de Rondônia que veio isso aqui, me diz se procede informação, se tem um forte lá mesmo. E poxa, sabe, é muito legal que tenha um instituto de pesquisa que diz que descobriu isso. E sabe-se lá, daqui a pouco eles trazem valendo isso à tona e se torna de domínio público, sabe? Só a única coisa que particularmente me deixou com o pé atrás é que o instituto que tem feito essas expedições, o nome do instituto é Daquila, ele é do Urandir Fernandes de Oliveira. O meu amigo que é mais velho, que tem a minha idade, vai lembrar do Urandir indo no programa da Márcia Goldschmidt, dobrando o talher, fazendo uns negócios de mediunidade, que depois disseram que era fake. O meu amigo, que vai ser um pouco mais novo do que eu, vai lembrar do Urandir, porque o Urandir é o ET Bilu. Eu, uns tempos atrás, quando eu tava estudando as coisas para fazer o vídeo das pirâmides da Amazônia,
Eu parei pra ver esses vídeos sobre Ratanaba. E apesar de ser uma coisa que é do Urandir, que deixa a gente com o pé atrás, é bastante convincente, cara, sabe? Eu não vou dizer que não é convincente porque eu fiquei viajando nos trecos. E tem imagem dos artefatos que ele achou. Tem imagem do começo da galeria nesse forte. Tudo é muito convincente, sabe? Então, assim, só por essa vez, não sei se porque eu gosto muito desse tipo de história, ou porque eu quero muito acreditar que foi um brasileiro que descobriu um bagulho foda desse. Eu quero acreditar, Urandir. Eu quero acreditar. Mas e aí, o que tu acha? Tu acha que a primeira capital do mundo foi aqui no Brasil? Tu acha que Ratanaba existiu e que a Amazônia é o berço da civilização? Me deixa saber nos comentários. E se tem mais algum assunto que tu quer ver por aqui também. Dessa extensa massa biótica que os nos lobby andam tomando. Queria ter acesso a essas coisas, sabe? E estudar sobre. Não sei nem o nome dado. É geografia que estuda, né? Pesquisadora. É historiadora que estuda esses bagulho. A gente queria ter acesso, sabe? Mas o fofoqueiro ia falar tudo. O governo ia querer acabar com a minha raça, né? Porque eu ia querer falar pro povo, alertar o povo. E pensar que estamos no século XXI. Conforme Daquila Pesquisas, essa cidade foi a capital do mundo há mais de 450 milhões de anos atrás. Que assunto é esse que mexeu tanto comigo?